Vamos lá? Vamos pegar a Sagrada Escritura, nós vamos falar sobre família. Eu quero, nesse ponto, pegar o que é família, né? Para nós, às vezes, é um conceito muito claro, mas a gente tem que ver dentro da Sagrada Escritura. Mas mais do que a família em si, que nós vamos falar sobre isso, o que são relações familiares, né? Então, pensar em relações familiares e não pensar que a família foi inventada agora, né? Então, a família é algo que não dá para pensar ser humano sem família, né? Então, vamos pegar Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado no meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram ficaram extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Primeiro, então, é um fato familiar que está acontecendo aqui, né? A gente não pode, mas Jesus é Deus. Sempre vem essa desculpa que nós usamos, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Então aqui tem algo de divino e tem algo de humano, e são relacionamentos humanos que estão acontecendo aqui, tá? Essa dor dupla, como vai dizer a Bíblia do peregrino, da paternidade, né? Então, primeiro, o adolescente aqui, ele está cortando os vínculos com um só gesto. Ele não pede permissão, porque a ordem aí viria diretamente do pai. Então, nós como seres humanos, a gente tem um itinerário de crescimento, né? Então, nós somos totalmente dependentes de pai e mãe. Essa dependência ela vai sendo diminuída com o tempo, tá? Mas se a gente pensar, não podia passar direto para a infância, para a idade adulta? O que tem de adolescência? Jesus é adolescente aqui, né? Seria muito interessante se houvesse artistas que pintassem Jesus adolescente, né? Então, ele é adolescente. E a marca da adolescência o que é? Começa esse processo de autonomia, da busca da liberdade, da busca da identidade. Quando ele fala, não sabias que devo estar na casa do meu pai, a minha identidade é estar com Deus. A partir de agora, eu sou este, né? Ele volta para Jerusalém e continua submisso,
Mas aqui já declaro que qual é a minha vocação. Eu nasci para isso. Então, nos laços familiares, o ideal é que isso aconteça. Agora, não quer dizer que é agradável. Tanto que a palavra aflito, né? Que é odune no grego, quer dizer, é tristeza, é aflição, é verdadeiramente se afundar, mergulhar, descer. Então é aquela coisa depressiva mesmo. Então, quando Nossa Senhora Vila estávamos aflitos à tua procura, não é assim, não sei, é algo de desespero mesmo, é uma preocupação profunda. O evangelista Lucas, ele coloca a infância como espelho daquilo que vai acontecer depois. 3 dias depois, é óbvio que a aflição da morte de Jesus que vai acontecer depois e ele vai ressuscitar. Quando ele fala casa do meu pai, é obviamente ele ressuscitado junto do pai, né? Mas é óbvio também que tem esse conteúdo de crescimento. Então, família é lugar de criar para a liberdade, é lugar de criar para esta autonomia. Quando eu falo autonomia, é o que a Gaudium Spes do Concílio Vaticano II vai tratar de justa autonomia. Não é essa autonomia, muitas vezes, que o mundo coloca como um egoísmo absoluto. Isso não é autonomia, isso daí é doença. Autonomos, auto é si mesmo, nomos é governar, nomos é lei. Então a tradução é governar a si mesmo. O desejo de Deus é que a gente crie pessoas que saibam se administrar, saibam se governar. Como vai dizer o catecismo, elas dominem a si mesmas. Então é esse o filho que Nossa Senhora e São José está criando. Teu pai e eu aflitos te procurávamos. Então não estou nem aí dando seu filho, não. Eu vou procurar. E procurar com aflição. E Nossa Senhora fala, por que é ela que fala? São José não tem, fala na Sagrada Escritura, né? Vocês sabem disso. Por que é ela que fala? Porque a responsável da educação é a mãe. O responsável da autoridade é o pai. Então ela é que vai fazer a pergunta educativa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então ela questiona, tá? Ela questiona. Outras características, reparemos que é uma família piedosa, uma piedade religiosa mesmo. Então, família é lugar de aprender a rezar. Família é lugar de aprendizado, de relacionamento com Deus. Assim foi com Jesus e assim deveria ser conosco, né? Isso desde criança, quando manda beijinho para o santinho, como a gente diz, né? As mães falam, já está falando. O que é isso? Tem um referencial, tem algo além. Então o mundo não é só isso que você está vendo. Existe algo além daquilo que você está vendo. Quando fala para papai do céu, mas não está vendo o papai do céu. Nem nós, nem a criança vê. Então já vai ensinando a criança que existe algo além. E Jesus foi educado dessa maneira. E nós também deveríamos educar nesse ambiente, né? Por que Jesus tem 12 anos? Aí vai falar do Bar Mitzvah, mas não é o caso, porque vai surgir depois. E Bar Mitzvah vai com 13 anos, não é com 12. 12, obviamente, porque Jesus vai formar povo, né? Então é desse Jesus que vai surgir o povo de Deus, que é a igreja. Só por curiosidade, quando fala da caravana aqui, caravana em grego é sinoidia, quer dizer, nós estamos no ambiente de sínodo. Então é lugar de caminhar junto, né? Então, por quê? Porque no Israel antigo não podia você ir sozinho para Jerusalém, é impossível.
Uma que era dias de caminhada. Então tinha que ir junto com outras pessoas, porque tinha assaltante, tinha que atravessar deserto, então não dá. Então tem que estar na companhia de outras pessoas. E reparemos que a organização era por grupos, né? Então vai ver se está com o grupo dos parentes, ou onde que está esse menino. Então assim era organizada a cerimônia. Então nós estamos no clima aqui do Papa Francisco, de sínodo. Então é esse caminhar junto. Esse caminhar junto faz parte. Então família não nasceu para ser ovo, né? Não nasceu para ser fechada em si mesma. Então nem o próprio Jesus foi fechado dentro de uma família. Ele tinha relacionamento fora, como qualquer um de nós deve ter. Então família é preparar para o relacionamento com o mundo e ensinar as pessoas a serem assim. Assim foi com Jesus, assim deveria ser conosco também. Por isso eles não estavam preocupados. Não é que Maria e José eram um casal despreocupado. Então, como nós aqui, um cuida dos filhos dos outros, não é nada diferente do que era no tempo de Jesus. Então, na cabeça deles, ele estava com outros grupos. Por isso que eles estavam tranquilos. Então, não é uma questão de desleixo, é uma questão de costume. Tá? Então, eles achavam isso. Então, família tem que ser extensiva. Esse costume de uma família cuidar da outra. E os grupos familiares para cuidar uns dos outros. Assim foi com Jesus, assim deveria ser conosco também. 3 dias, como eu falei, referência à ressurreição. Jesus, reparem, ele está sentado no meio dos doutores. O que significa isso? Que ele está ensinando. Então a marca de Jesus, ele está sendo preparado para ensinar. Ele está sendo preparado para pregar a palavra de Deus. E ele já começa ali. Tá? E a reação diante disso é que, ao mesmo tempo, esses doutores ouvindo-os e interrogando-os. Então, Jesus, ele quer aprender. E ele expõe sabedoria, mas ao mesmo tempo ele pergunta. Ele quer aprender. Essa ânsia de aprendizado deveria estar no coração de todo mundo e a família deveria criar isso. Né? Todos que ouviam ficavam extasiados. O que é esse extasiados? É sair de si. É realmente ver que há algo além neste menino. Tá? Jesus, quando ele volta para Nazaré, ele desceu então para Nazaré e era de submisso. Então essa obediência de Jesus é característica. Isso daí todo mundo deve ser educado para essa obediência, né? Uma obediência como Jesus fez, tá? Essa obediência de aprender a buscar a palavra de Deus, a ordem de Deus no mundo, né? Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos no seu coração. Quem é chamado a ser educador é chamado a verdadeiramente conservar as coisas do coração e aprender a trabalhar essas coisas dentro de si. Então não pode haver família se não tem patrimônio de identidade. Toda família tem isso. Então basta ver a dor de quem é adotado e não sabe quem é o pai biológico, a mãe biológica. Por que o ser humano tem sede? Porque o ser humano tem sede de quem eu sou. Então a família é chamada a conservar a memória e conservar a própria identidade. E isso era feito em torno da fogueira, né? Isso desde lá do homem da pedra, quer dizer, reunir em torno e construir a própria identidade. Maria fez isso.
E nós deveríamos fazer também. O que nós estamos vivendo numa sociedade hoje é de jogar fora a memória. A gente tira a foto de tanta coisa, fala tanta coisa, ouve tanta coisa, que a gente não faz mais memória de quem a gente é. Precisa lembrar de vô, precisa lembrar de vó, viu? Precisa lembrar de bisavô, tataravô, precisa lembrar de todo mundo. Precisa lembrar de onde nós viemos. Tá? E falar para os netos isso, né? Falar para os filhos isso. Então nós estamos numa sociedade do descarte de pessoas, mas também do descarte da memória. Parece que a nossa vida é só o hoje, não tem passado e eu não quero saber do futuro. Uma sociedade dessa está condenada a sumir. Então nós somos a sociedade, como Maria, que conservava as coisas no coração. E a gente precisa começar a cultivar o costume disso, tá? Em Gênesis 24, 38, outra coisa, 52, óbvio, não posso esquecer, Jesus crescia. O que satisfaz a nossa vida é fazer o ser humano crescer, tá? Se você vende legume, a tua alegria é ver o quê? Que você está fazendo bem, porque estão comendo os legumes que você vende. Se você é gari, você tem que ficar feliz por ter uma cidade limpa oferecida aos outros. Se você é médico, doador de vida. Se você é professor, fazer as pessoas crescerem na sabedoria. Então reparem que a nossa alegria e o que nos dá felicidade é fazer o ser humano crescer. E aí não só filho, mas marido, do amigo, todo mundo. Tá? Jesus crescia em sabedoria. Em primeiro lugar, sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é decisões que verdadeiramente louvam a Deus. Decisões de acordo com a vontade de Deus. Decisões baseadas na palavra de Deus. Então, lembra lá da pessoa que crescia em sabedoria, se torna uma velhinha, sendo analfabeta, mas sabe tomar decisões. Em estatura. Estatura é corpo. Em grego é relíquia. É por isso que vem a palavra relíquia, né? Quer dizer, mas a gente vai diminuindo com o tempo. Mas é sempre o quê? Deus me deu um corpo para eu cuidar dele, para servi-lo melhor a ele e aos irmãos. Então, se a gente cuida do corpo, não é para ficar só cheio de músculo para expor para os outros. Crescer em corpo mesmo se você tiver 98 anos, eu vou cuidar de mim e vou servir a Deus, ao próximo e a mim mesmo até o último segundo da minha vida. Então, quando fala crescer em corpo, não é chegou nos 20 anos, pronto, não preciso cuidar mais da vida. Não, eu tenho que aprender com isso. E família é lugar de cuidar de si, de aprender a cuidar de si. Vocês reparam que tem pessoas que não sabem cuidar de si mesmo, porque não aprenderam a cuidar de si mesmo. Tá? Então família é lugar disso. Terceiro, em graça. Então tem a parte da espiritualidade que a gente precisa crescer. Fundamental. Tá? Então se não crescer na graça de Deus, não tem como. Vamos lá. Agora, como que é família dentro da Bíblia? Quer dizer, o que é a palavra, né? Em Gênesis 24, 38, porém, irás à casa do meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Isso aqui está falando de Isaac, né? Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, para que a minha família e a casa do meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do seu juramento quando fores a minha família. Se não
derem, desobrigado estarás do teu juramento. Então lá o servo vai chamar, que no caso vai ser Rivka, que vai ser Rebeca, para ser esposa de Isaac, etc. A palavra é mishpat, em que é clã, é família. Essa palavra ela tem uma raiz que é shipar, que é serva, criada. Por quê? Quando falava de família no Antigo Testamento, não era só pai, mãe, filho e filha. Era pai, o patriarca, os pais, que seriam os filhos, depois os netos, e se for o caso, bisnetos, os servos, as servas, todo mundo era família. A nossa palavra família vem de famulus do latim, que é o mesmo sentido, que é servo. Servo. Então, porque tinha essa concepção de que todo mundo ali era família. Agora, pegando aí um modo mais teológico de ver, família é o lugar de servir. Família é o lugar de um cuidar do outro. Família é o lugar da frase de São Francisco de Assis: cada irmão deve ser pai e mãe da outra pessoa. Então nós devemos, quando fala família, tem que ter essa mentalidade do serviço. Do serviço. Deu para entender? Que isso daí é fundamental. Só que tem uma outra palavra que está aí, que em Efésios 2,19, que tem essa palavra que é casa, e em Efésios 2,19 vai falar assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Então tem essa palavra casa, que em Gênesis 24 está lá. Casa, quando fala muitas vezes na Bíblia, como a casa de Davi, não é a casa física, é a família. Então por isso que vai vir a palavra lar, por isso que vai vir a palavra home no inglês, que é família, que é lar. Então essa casa como o lugar, mas é as próprias pessoas que vivem lá. Então, muitas vezes, empregadas domésticas, por exemplo, que dedicaram uma vida inteira para famílias, ela começa a fazer parte da própria família, né? E aí cria laços. Vizinhos que cuidam de criança e de repente começa a ter vínculo com aquelas crianças, porque fica anos cuidando delas. Então, ali pode começar a surgir sistema, não está lá no tabelião, não é adotado, nada disso. São vínculos afetivos que se criam, e esses vínculos eles começam a ser quase que familiares, porque aquela pessoa começa a fazer parte uma da vida da outra, tá? É esse o sentido de casa que fala aqui, tá? Agora em Efésios 2,19 fala o quê? Não sois peregrinos nem estrangeiros, sois da família de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai falar: a igreja é a família dos que não têm família. Por isso, essas relações todas que a gente está falando aqui, de relacionamento, de um cuidar do outro, de lugar de fazer o ser humano crescer, de lugar de crescer de sabedoria e dar de graça, de um cuidar do outro. Quando a gente fala de pastoral, paróquia, ordem terceira no nosso caso, o nosso instituto, que lá no primeiro momento da Constituição está a família do servo. Então essa coisa de família precisa criar, porque hoje está tudo virando empresa. Está tudo virando empresa. Então é comunidade virando empresa, é paróquia virando empresa, é igreja virando empresa. Isso não pode acontecer, porque nós somos da família de Deus. Então esse cuidado, essa coisa, também é exortação, fazer o outro crescer, tudo isso é família, tá? Tudo isso é família.
Então as características que estão ali, nas passagens que nós vimos, principalmente Lucas, tem que estar nas realidades nas quais nós estamos inseridos. Tem que estar, tá? Por isso, quando tivermos Gálatas 6:10, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Outra palavra que é pátria no nosso caso, que é linhagem, nação, tribo, grupo de famílias, né? Então, é outra visão que é família de famílias. E essas coisas aí que deveriam fazer parte. O Papa São João Paulo II escreveu em 1981 Familiares Consórcio, e tem um item, o item 17, que vai falar: família, torna-te aquilo que és. No plano de Deus, o Criador e Redentor, a família descobre não só sua identidade, o que é, mas também a sua missão, o que ela pode e deve fazer. Aqui eu estou pegando do Papa, vamos comparar com aquilo que nós vimos na Bíblia. As tarefas que a família é chamada por Deus a desenvolver na história brotam do seu próprio ser e representam seu desenvolvimento dinâmico e existencial. Cada família descobre e encontra em si mesma o apelo inextinguível e ao mesmo tempo que define a sua dignidade e sua responsabilidade. Família, torna-te aquilo que és. Voltar ao princípio do gesto criativo de Deus é então uma necessidade para a família. Se quiser conhecer e realizar segundo a verdade interior, não só do seu ser, mas também do próprio agir histórico. E porque, segundo o plano de Deus, é constituída qual íntima comunidade de vida e amor. Então, família é essa comunidade íntima de vida, de relacionamento, de fazer os outros crescerem, e de amor, de doação mútua, para que esse outro possa crescer. A gente não pode ver, vamos dizer todo mundo já ouviu essa frase, né? Aquele pai que chega em casa e não está aí com ninguém, e quando vão reclamar ele fala o quê? Eu ponho tudo em casa e dane-se o resto, vocês que se virem. Então família é não somente colocar tudo matéria, mas é espiritualidade, é amor, é responsabilidade, é comprometimento, é tudo. Senão a gente pode ter uma coisa meio separada, né? E isso não faz bem. Cada um deve ter um particular expressão e atuação. Então essa família, conteúdos aí que podem ter: primeiro, formação de uma comunidade de pessoas. Então tem que formar essa coisa comum, de ter algo em comum. Segundo, família é serviço à vida, não só daqueles que estão lá dentro. Quando a família é família, ela é que nem a luz do candeeiro, né? Ela começa a iluminar a vida das outras pessoas. Então família não é um grupo de pessoas fechado em si. É um grupo que tem relacionamento, mas que vai ofertar para o mundo luz, tá? De relacionamento, tá? Participação no desenvolvimento da sociedade, porque vai fazer as pessoas crescerem. Se você educa bem o filho, ele vai ser médico. Ele não vai ser só um bom médico, ele vai ser um bom ser humano, ele vai ser uma pessoa de relacionamento. Agora, se cria uma pessoa, ele pode ser um ótimo médico e um péssimo ser humano, tá? Participação na vida e na missão da igreja. Então a família, ela se abre também para a própria igreja e vai iluminar a igreja. A família, no número 36, vai dizer: é a primeira escola das virtudes sociais de que a sociedade tem necessidade. A família que vai criar homem e mulher para melhorar a sociedade. O bandido nasce de uma família,
e a pessoa boa e o santo nasce de uma família. Tá? Estava vendo só propaganda do programa lá do Caco Barcelos, ele numa fundação lá de jovens presos. Ergue a mão quem não conheceu o pai. 80% levantou a mão. Por quê? Não tem referência, não vai criando, aquilo vai buscando pais fora, e aí a vida do crime, porque aí vai colocar no lugar do pai o traficante, né? Tá? A família é a primeira e fundamental escola de sociabilidade, de ensinar a vivência social. Enquanto comunidade de amor, ela encontra no dom de si a lei que a guia e a faz crescer. Então a família é a primeira, mas não a única e exclusiva comunidade educativa, a dimensão comunitária. Então, vamos jogar para nós. Primeiro, tem que ter essa proposição de sempre a hora terceira ser estilo de família. Só que cada um aqui tem um tipo de família na cabeça, né? Então, nós vamos nos guiar para ter um patamar comum entre nós. Mas esse patamar comum vai ser sempre isso: fazer o outro crescer no amor, no serviço, na convivência, de abertura para as outras pessoas, de crescimento em idade, sabedoria e graça. Isso daí sempre. Mas nunca pode perder o objetivo em si. Amém? Alguma dúvida?